A verdade que ninguém fala. Imigrantes brasileiros têm más intenções nos Estados Unidos. Ponto. Antes de entrar no tema, uma pequena pintura de um assunto muito sério e que tem a ver com o porquê é difícil para o brasileiro entrar nos Estados Unidos e toda essa questão da reciprocidade, ok? Vamos ver essas fotos. Isso é uma das coisas que mais me dá raiva, da cegueira dessa gente que vive assim, que vive dessa forma, ou que bebe água contaminada e ainda vota para o PT. E a esquerda brasileira que nada fez durante todos esses anos que estiveram no poder, que nada fizeram para ajudar a tirar o Brasil do esgoto. Por que toquei nesse assunto? O que isso tem a ver com a falta de reciprocidade nessa questão dos Estados Unidos terem visa, Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália terem visa garantida, não precisarem tirar visa para entrar no Brasil e não acontece ao contrário. Por quê? Por que toquei nesse assunto? Ou melhor, o que isso tem a ver com, o que a questão da água contaminada e da pobreza tem a ver com tudo isso? Já falarei sobre isso, mas antes uma perguntinha, beleza? O que nós temos a oferecer para os Estados Unidos a não ser malandragem? Sim, claro, existem pessoas inteligentes aqui, é verdade, mas a maioria. Quem foi que doutrinou nossas crianças a bater nos professores e fazer a dancinha do totó na garrafa? Que tipo de gente? Qual é o tipo de gente que consegue visto e é aceita nos Estados Unidos? Que tipo de gente que é esse? Amigos, por favor, inscreva-se e ative o sininho para poder comentar. Quando você se inscreve e ativa o sininho, você pode comentar no vídeo. Pois é muito importante o seu comentário, porque é ele que aumenta a qualidade de nossos vídeos. Beleza? Tamo junto. Vinheta! Quem são as pessoas que, em geral, recebem visto para entrar nos Estados Unidos? Será que são turistas com renda e residência comprovada? Será que são pessoas que vão lá para estudar? Pode ser que sejam pessoas que já tenham uma boa formação profissional ou até mesmo uma formação universitária? O que vocês acham? Alguns imigrantes são pessoas de boa índole e bons valores, porém pobres, que entrarão nos Estados Unidos ilegalmente para preencher o mercado do serviço braçal, arriscando a sorte, sabe? Para quem sabe se um dia ou se tornarão legais quando houver um perdão da ilegalidade, ou serão, muito provavelmente, deportados. Vamos falar a verdade que ninguém diz. Olha, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, mas temos de reconhecer que a nossa terra ainda é terra de brucutu. Muito moleque e muita falta de seriedade. Dá uma pesquisadinha aí no Google, funk pancadão nas escolas, sexo nas escolas, crime nas comunidades, a situação da educação pública, do saneamento, da saúde pública, água contaminada em pleno século 20 e 21. Você que está me assistindo, talvez você não seja parte dessa grande maioria dos brasileiros, a grande maioria que ainda bebe água contaminada com coliformes, cocô, sabe? E contaminada com metais e sei lá mais o que. A água, entre outras coisas, afeta em muito o desenvolvimento do cérebro e das atividades intelectuais. Imagine só, é difícil de aceitar, eu sei, mas é verdade. Mas essa é a verdade e é uma triste verdade. Se abrir as porteiras do Brasil, você vai lá nos Estados Unidos, vai lá no Japão, no Canadá, na Austrália e empurra esse pessoal para vir aqui para o Brasil à força, sabe? Quem sabe vai pingar um pouco mais de turistas aqui, ainda mais com a situação de segurança que acontece aqui no Brasil. E outra coisa, muito poucos estrangeiros vão querer ficar aqui. Mas se por nossa sorte, alguns desses estrangeiros resolverem ficar aqui, sabe o que vai acontecer? Na maioria dos casos, vão acabar contribuindo com o comércio,
com a indústria, com a inovação, com o desenvolvimento do país. Principalmente essas pessoas que vêm do Japão, que vêm dos Estados Unidos, que vêm da Austrália, do Canadá, de países mais desenvolvidos também da Europa. Mas agora, vamos abrir os portões dos Estados Unidos. Tirar os muros, abaixar a cerca. Não vai ficar ninguém aqui no Brasil. Isso aqui vai ficar um deserto, cara. Aquele país que aceitar reciprocidade com o Brasil, no caso dos Estados Unidos, Canadá, Japão, sabe o que vai acabar acontecendo? Isso aí vai virar uma grande favela. Aquele país vai virar uma grande favela. Assim como aconteceu com a capital da França, com a enxurrada de refugiados nas ruas do país. Dá pra você entender essa questão? E qual pode ser a contribuição de gente que cresceu tomando água de esgoto? Infelizmente, a contribuição será o crime, o narcotráfico, a violência, o brucutuísmo, né? A declaração do nosso presidente Jair Bolsonaro de que a maior parte dos imigrantes que se mudam para os Estados Unidos terem más intenções não foi bem um equívoco se nós olharmos pela baixada da porteira, pois então seria realmente a maioria, dos brasileiros que vivem nessas subcondições que acabo de descrever, nessas subcondições humanas, e são maioria sim, maioria subnutrida, de má alimentação, de baixa qualidade na alimentação, uma indústria que falsifica a alimentação. Você lembra da carne da JBS com papel e carne vencida em estado de putrefação? Tinha minhoca na carne, cara. Ou você já esqueceu o que nós estávamos comendo e o que foi vendido para o exterior? Nós brasileiros que somos, praticamos o suborno como parte da nossa cultura. Nós, cachorros vira-latas que somos, e somos vira-latas mesmo, pois um ministro, juiz do Supremo, que xinga seus companheiros de forma aberradora e que não admite ser investigado pela Receita Federal, e nós aceitamos isso de cabeça baixa, que contribuição podemos dar a outro país? Como podemos aceitar a cidadania de outro país se nós não sabemos aceitar a nossa cidadania? Me diz aí, poxa. Veja o nível da nossa educação. Nós temos mais para receber dos turistas americanos do que os brasileiros podem oferecer aos japoneses, aos canadenses, aos americanos, aos australianos. O que nós temos a oferecer senão a malandragem que se dá... A malandragem que é tida como exemplo através das transmissões de programas da TV Globo, de vários jornais que estão por aí e que são defendidos por essa pobre população que ainda aceita ser massa de manobra da esquerda, escravos de uma coisa que não funciona e que só mantém essa população pobre dentro do esgoto. Quem foi que doutrinou as nossas crianças a bater nos professores e fazer dancinha do Totó na garrafa? Pergunto de novo. Qual foi a filósofa que deixou o Brasil porque se sentia ameaçada e disse que dá razão ao criminoso? Mas quando ela foi ameaçada, pulou fora. Vou repetir de novo e de novo. Nós, o povo, somos o escudo e a espada que defende a democracia. Nós temos que ser ativos e sair às ruas. O Supremo Tribunal Federal perdeu a credibilidade. Mas para recuperar o STF, temos de começar por impugnar o Gilmar, que ele sirva de exemplo. Zangão Blues.